Estamos novamente nos nossos momentos de libertação e cura na sequência. É uma sequência de assuntos, um ligado ao outro. Você tem que procurar assistir todos para que você consiga acompanhar o raciocínio e chegar nos mesmos resultados que nós queremos chegar para abençoar centenas, milhares de vidas que vão estar nesse nosso canal do YouTube. E semana passada nós falamos sobre os laços, a advertência que Deus fez para que eles não fizessem laços quando chegassem na Terra Prometida, nem com as pessoas, nem com os deuses. Explicamos isso detalhadamente, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. Toda vez que na Bíblia aparece Deus falando a mesma coisa mais de uma vez, é porque é um assunto muito importante. Você conhece a Bíblia e sabe que existem momentos que Deus fala, às vezes fala uma vez, fala duas, mas quando fala mais de uma vez ou duas vezes a mesma coisa, é algo muito sério. Então, quando eu chego agora em Êxodo capítulo 34, 12 em especial, 34, 12, você vai descobrir que Deus fala a mesma coisa que falou lá no outro texto anterior, dizendo: abstende de fazer aliança com eles, para que não seja uma cilada. Então você pode pegar algumas versões bíblicas, você vai ver que Deus fala algumas maneiras, e as versões trazem a palavra que são sinônimos. Então tem Bíblia que vai falar para que não seja um laço, tem Bíblia que vai falar para que não seja um nó, outras vai dizer cilada, armadilha, são sinônimos, tudo é igual. Mas Deus está repetindo a mesma advertência. É muito sério, porque a obra que Deus está fazendo, ela é completa, querido. Não é só salvação, Ele quer libertar. Então uma obra completa de salvação e libertação é importante para Deus, que mandou Jesus fazer tudo isso. Então veja, Deus é tão sério no assunto que Ele falou duas vezes para o povo dele que foi liberto do Egito, saiu do Egito, foi salvo da morte dos primogênitos, está caminhando para uma terra prometida, e Deus por duas vezes está dizendo: quando chegar lá, não faça aliança com eles nem com seus deuses. Advertência forte. Na primeira ele disse: isso pode ser um laço. Nós explicamos no último vídeo, laço faz a pessoa cair. A pessoa tem Jesus, mas vive caindo. Agora a gente está falando de novo, Deus falando de novo: não faça, abstende de fazer isso, para que não seja uma armadilha. O que é uma armadilha? É onde você cai, né? É onde você entra numa cilada, e aí já era, como se diz aqui no português do dia a dia, já era, porque você caiu já. E Deus está dizendo: evite cair. Como? Não faça aliança. E é aí que nós começamos a trabalhar agora no detalhe. Nós vamos começar a entrar nesses detalhes especificamente, porque não é simplesmente pegar uma interpretação da cultura de hoje para falar o que é laço, o que é vínculo, o que é uma armadilha do diabo, né? Como é que Satanás prepara os laços para as pessoas caírem. Não, não é simplesmente isso. Nós vamos na palavra primeiro, como eu disse desde o primeiro vídeo, tudo em cima da palavra. Nós vamos pela palavra descobrir o que é que Deus fala de laços, quais são os princípios de Deus para trazer um ensino sobre laços, vínculos, pesos. Depois nós vamos pegar isso na cultura da época do Antigo Testamento, e quando nós chegarmos lá, nós vamos trazer o princípio para a cultura de hoje. Guarde bem uma coisa interessante: a cultura muda, os tempos mudam, você sabe muito bem do que eu estou falando, tudo muda, né? A moda muda, a tecnologia muda, os sistemas mudam, mas os princípios de Deus não mudam. Então o que nós temos que observar e estudar aqui nesse tempo de momento de libertação e cura? O que nós vamos estudar aqui? Quais são os princípios que Deus aplicou para o povo dele para serem libertos? Quais são os princípios que Deus aplicou para que eles não caíssem em laços, em armadilhas, para que eles não vivessem caídos, mas tivessem uma vida tremenda de abundância na terra prometida? Vamos pegar esse princípio e aplicar para a cultura de hoje.
O princípio é o mesmo, muda só o nome da cultura. Nós vamos provar pela palavra de Deus que o princípio se aplica às coisas de hoje, do século atual que nós vivemos, por melhor que seja a tecnologia, por melhor que seja tudo isso que está acontecendo, nós vamos descobrir que os princípios de Deus não se alteram e nós temos que entender, esses princípios vão ser aplicados à luz da palavra de Deus. E nós vamos começar a trabalhar cada item por item. O que Deus falou para o povo deles de não ser um laço? Isso aqui é um laço. Nós vamos para a cultura atual e vamos descobrir que tipo de laço é esse aqui. O que é que amarra uma pessoa hoje? O que é que traz uma armadilha para a pessoa hoje? Vamos entrar em detalhes aqui, muito particulares. Coisas assim da nossa nação brasileira, coisas que às vezes acontecem em outra nação que não acontece na outra. Vamos fazer um mixer dessas questões para que a cultura seja entendida. E nós vamos descobrir que não muda o princípio de Deus. É tremendo. Os princípios de Deus são iguais. Eles se aplicam em qualquer cultura, em qualquer cidade, em qualquer nação. Só pode mudar a cultura de um país, mas não muda o princípio de Deus e ele se aplica. E nós vamos então estudar pela palavra de Deus em primeiro lugar cada um dos laços, dos vínculos, dos pactos, das alianças que uma pessoa pode ter feito com as trevas, através de pessoas ou dos deuses dessa pessoa. Não esquece que a advertência que Deus fez não foi simplesmente não faça aliança com os deuses. Ele disse, não faça aliança com eles e com os seus deuses. E muitas vezes fazemos alianças com pessoas. E essas alianças muitas vezes são laços, são armadilhas. Você é uma pessoa salva, você é uma pessoa que tem Jesus e vive uma vida amarrada, vive uma vida cheia de laços, vive caindo e não sabe por quê. Porque não há ensino sobre isso. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. E aqui eu descubro uma coisa interessante, que quando eu ministro nas 7 semanas, muitas pessoas assustam, dizem assim, eu não conheço na Bíblia algum texto que diz que Satanás mata, rouba e destrói. E muitos me olham esquisito, porque não leem a Bíblia. A Bíblia que eu conheço diz, Satanás veio para matar, veio para destruir e veio para roubar. Ele veio para isso. Mas ele não mata, rouba e destrói simplesmente. Ele veio para isso. Mas na minha Bíblia, na sua Bíblia, em todas as traduções está escrito que o que destrói é a falta de conhecimento. Isso nós vamos estudar também. O que significa essa falta de conhecimento? Porque é através dela que eu faço os laços. Através da falta de conhecimento é que eu acabo aliando-me a Satanás, muitas vezes sem saber, porque não há ensino. E há pessoas que estão tão aliançadas com vínculos com o diabo, que quando descobrem, falam, por que não me falaram antes? Passei tantos anos amarrado, amordaçado nesse pecado, nesse laço, sem saber porque nunca me ensinaram. Mas aqui nesse canal, você vai receber ensino muito detalhado, onde cada vínculo, cada laço vai ser exposto aqui na cultura de hoje, nos dias de hoje. Você vai ficar abismado de saber coisas incríveis que Satanás tem usado dentro da igreja. Estou falando fora da igreja, nós estamos falando dentro da igreja, para trazer todo o laço, para destruir o povo de Deus que se está caindo, é por falta de conhecimento. Então se prepare, estamos chegando já quase para falar item por item, e aí isso vai acontecer logo logo nos próximos vídeos. Por isso continue me acompanhando aqui nesse momento de libertação e de cura no canal do YouTube. Nesse momento de hoje eu quero compartilhar sobre um outro livro que nós escrevemos. Este aqui é um best-seller para a misericórdia de Deus. Depois de atender mais de 3.000 crianças, pessoalmente e também coletivamente, eu e minha esposa, escrevemos aqui algo forte para que pais, professores, pastores, líderes saibam como tratar com as crianças. Muitos pensam que criança não precisa de libertação. Criança precisa muito de libertação. Uma criança liberta será um adulto liberto. Este livro aqui contém tudo aquilo que é necessário para trazer libertação de uma criança. Parte de libertação, de cura, dos traumas, da vida intrauterina, da vida até os 9 meses, da pré-adolescência, aquilo que pode trazer rejeições para uma criança, como trazer cura para uma criança. Esse livrinho você vai encontrar no nosso Shop Shekinah, está aí na tela
o site, você vai adquirir, pode receber na sua casa esse livro, que hoje é um best-seller, e eu não vejo aqui no Brasil, pelo menos, outro livro que trata desse assunto tão detalhado como este livro que nós estamos lançando aqui para você, e eu quero te abençoar em nome de Jesus. E não esqueça, inscreva-se. Quanto mais gente inscrita nesse canal, mais gente abençoada em nome de Jesus. E não esquece, hein? Dá o gostei aí.